Ô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos aqui em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a Copa do Brasil. O time do Fluminense conseguiu um resultado importante pelo placar de 2-1, os gols marcados pelo Everaldo para o Fluminense duas vezes e também aí o Carboneiro fazendo gol para a equipe do Internacional de Porto Alegre. O time do Fluminense tem aí um bom resultado para o próximo jogo, né? Para a próxima quarta-feira, próxima semana que vai acontecer na Copa do Brasil. E é claro que vocês vão acompanhar de tudo que vai acontecer na Copa do Brasil, nas oitavas de final da competição fluminense. Há um empate na classificação para as quartas finais do Campeonato Nacional. E nós vamos estar comentando sobre isso para vocês. Mas antes disso, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversas Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, com vocês no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. E também às 11 da manhã de todo sábado temos aí a nossa programação ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, acompanhando também pelo site radioincc.com e pela Radiosnet, acompanhando de tudo que está acontecendo no futebol para você ficar muito bem informado também do esporte em geral e também da seleção brasileira e que você pode acompanhar também. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e pelo seu carinho de sempre. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Vamos falar aqui sobre esse jogo entre Fluminense e Internacional. E tivemos aí esse jogo que aconteceu lá no estádio no Beira-Rio, o time do Fluminense que venceu essa partida e os gols, né? Quem diria, né? Logo com o Everaldo, rapaz. 13 jogos sem balançar as redes, um jejum aí extenso para o atacante número 9 do time tricolor, que fez dois gols. E também uma conexão entre Serna e Everaldo, porque o Serna fez dois gols, inclusive que nós vamos estar falando muito sobre nesse jogo também. Aliás, antes disso, falando sobre nessa situação, né? Nessa dupla Serna e o Everaldo, que também foi decisivo para essa vitória tricolor, né? Com as assistências do Serna e também com os gols do Everaldo, né? E pelo lado do Internacional de Porto Alegre, que o jogador Carboneiro, que marcou o gol para a equipe do time do Internacional, esse foi o terceiro gol em 3 jogos com a camisa do time do Internacional, o colombiano Carboneiro. Mas vamos falar aqui, pessoal, nesse jogo, lógico, nesse jogo que vai acontecer aí, e vamos falar aqui desse jogo que aconteceu e que o Internacional começou em cima, mas o Fluminense abriu a contagem. Depois de uma jogada do Serna, Everaldo desencantou, abriu a contagem e deu final ao jejum de jogos em branco, né? 13 no total, sem fazer gols, inclusive, sem balançar as redes. E o empate veio com o Carboneiro aos 35 minutos de jogo, né? Do primeiro tempo ainda. Mas nem deu tempo de comemorar, né? Pois a conexão Serna-Everaldo voltou a aparecer. 5 minutos depois, o colombiano deixou Bernabé para trás, cruzou para o Everaldo, que marcou de voleio para fazer o gol para a equipe do time do Fluminense. E a parte final foi de um Fluminense com os espaços para atacar, mas desperdiçando passes importantes no espaço, no texto final, né? O espaço, né? No último passe, melhor dizendo, em um Internacional e já um Internacional nervoso, né? O nervoso chegando um pouco no sistema ofensivo. Então, meus amigos, o Fluminense conseguiu um resultado muito importante e esse resultado, para ser mais exato, nessas situações de coincidências à parte, isso, foi o mesmo na semifinal da Libertadores que o Fluminense se classificou para a decisão. Foi na semifinal da Libertadores 2023, que o time do Internacional perdeu um monte de gols, o Ener Valencia perdendo duas chances, né? E a dupla JK, o John Kennedy e o Cano fizeram os gols da vitória. E agora o Everaldo fazendo dois gols, né? Desencantando depois de 13 jogos sem balançar as redes, né? Que chegou a receber pressão por parte dos torcedores por não finalizar em oportunidades claras durante a Copa do Mundo de Clubes. E aí fez os gols e com a colaboração dos passes do Serna, é claro, com certeza é isso. Então, temos aí o jogo que vai acontecer na próxima quarta-feira e o time tricolor pode até empatar para se classificar
para as quartas finais, né? Então o Internacional precisa reverter esse resultado no Maracanã. 1-0 já define para a decisão de pênalti, ou 2-1, 3-2 é pênaltis, né? Para ser mais exato. Um resultado favorável ao Internacional. E que nós vamos acompanhar nesse jogo da volta às 9h30 da noite de quarta-feira, na próxima quarta, na Copa do Brasil. Mas temos aí os jogos. Mas temos aí os jogos do Fluminense e do Internacional. O Fluminense enfrenta o Grêmio neste sábado às 9 da noite, pelo Campeonato Nacional. E Inter e São Paulo, jogo de domingo às 8h30 da noite no Beira Rio. Tá certo? E o Internacional contra o São Paulo no Beira Rio às 8h30, horário de Brasília. Certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Para vocês que estão acompanhando, gente amiga, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas com vocês aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor Notícias. E também às 11 horas da manhã de todo sábado temos aí o nosso programa ao vivo pelas ondas da rádio 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pelo site radioNSC.com, também pela Radiosnet, também acompanhando pelo YouTube do Conversas Torcedor, falando de futebol carioca, falando de seleção brasileira, falando de esporte, tudo para você ficar muito bem informado. Com o Geraldo Rodrigues, Alberto Baide e eu, toda a nossa equipe, falando para você e por você nas ondas do Conversa de Torcedor, nas plataformas digitais, também na rádio também. Tá bom? Muito obrigado. Então, meus amigos, muito obrigado a todos. Fique com Deus e até a próxima com o nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!